Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de produtividade no Excel e a gente vai falar hoje sobre como criar alertas de vencimento no Excel. Isso para quando você tem aí algumas planilhas que você tem que controlar prazos, deixar isso mais visual, para na hora que você bater o olho você já conseguir identificar qual é o status daquele item, se está atrasado, se está próximo do prazo, se está em dia. E a gente vai falar sobre dois modelos hoje. Um, onde você cria esse alerta visual apenas na célula do status, tá? Que você vê que ele destaca aqui apenas a célula do status com uma cor diferente. A gente vai ensinar o passo a passo como fazer isso. E vai mostrar também um outro modelo onde esse alerta vem na linha inteira. Ou seja, ele não destaca só a célula aqui onde está o status atrasado, próximo do prazo. Ele já destaca a linha inteira para você. Então fica mais visual ainda. Tem pessoas que preferem a linha inteira, já destacada, e tem pessoas que preferem somente na última célula, para que aqui ela fique em branco, enfim, a cor que você preferir, e o destaque seja apenas na coluna de status. Então a gente vai explicar esses dois modelos para vocês hoje, tá? Então eu tenho aqui já uma tabela aqui em branco, onde a gente vai construir a fórmula juntos, e a gente vai desenvolver os dois formatos de formatação condicional. Um para que ele aplique a formatação somente na célula e um outro para que ele aplique a formatação na linha inteira, para que vocês possam usar da forma que mais for interessante para vocês aí no dia a dia, beleza? Bom, então vamos para o vídeo, eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Só antes, não deixa de curtir, de compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, para que a gente possa crescer aqui. E também se inscrever, a gente tem vídeo toda semana aqui, tem algumas séries legais aqui no canal, além da série de produtividade. Então não deixa de se inscrever para que você possa acompanhar aí os próximos vídeos, tá bom? Bom galera, então vamos lá, vou ensinar para vocês aqui o passo a passo, como a gente vai fazer aqui primeiramente a fórmula e depois os dois modelos de formatação condicional, ok? Bom, então vamos fazer a fórmula aqui para determinar o status. Como aqui a gente está colocando, se ele está atrasado, próximo do prazo ou em dia, beleza? Então vamos lá, a função que a gente vai usar aqui é a função se. Então qual que é a lógica? Igual se essa data aqui, o que eu tenho que definir aqui primeiro? O que é próximo do prazo para mim? Próximo do prazo eu tenho que definir que vai vencer em até 7 dias, em 5 dias, em 3 dias. Vamos trabalhar com 7 aqui, tá? Então, se essa data aqui de entrega, ela for menor que hoje, mais 7, ou seja, o que a planilha está calculando aqui? Se essa data aqui, por exemplo, 15/5, ela é menor do que mais 7 dias a partir da data de hoje, a data do calendário do sistema, se essa data for menor do que hoje mais 7, o que tem que aparecer? Ponto e vírgula, tem que aparecer próximo do prazo. Então ela vai estar próximo do prazo, ok? Se ela não for menor do que hoje mais 7, ou seja, se essa data aqui ela for superior à data de hoje mais 7 dias, o que tem que aparecer? Em dia. Então eu vou fechar o parênteses, pronto, ó, ela já determinou aqui para mim. Por que essa data aqui, 22/5, ela está aparecendo em dia? Porque ela pega a data de hoje, da data que a gente está gravando o conteúdo, da data do calendário do computador do sistema, ele conta mais 7 dias. Então essa data de 22/5 é superior a hoje mais 7 dias. Todas essas datas aqui são inferiores a hoje mais 7 dias. O problema aqui está o seguinte, que aqui ele não está marcando os atrasados. Porque ele está considerando todas as datas aqui próximo do prazo. Mesmo que eu coloque uma data de janeiro aqui, ó, ele vai considerar próximo do prazo. Por quê? Porque a gente só colocou um condicional aqui. Se essa data aqui de entrega ela for menor do que hoje mais 7 dias, próximo do prazo. Ou seja, uma data anterior a hoje, ela também vai considerar próxima do prazo, porque também é anterior a hoje mais 7 dias. Então a gente precisa colocar o outro condicional do se, para que se a data for inferior à data que a gente está gravando, ele mostre o quê? Vencido, ele mostre atrasado, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu só voltar a data que estava aqui mesmo. E a gente vai colocar esse se antes, ó, porque esse tem que ser o primeiro critério. Então a gente vai vir aqui, se essa data aqui for menor que hoje, o que tem que aparecer?
atrasado. Ponto e vírgula, aí eu deixo a fórmula que eu já tinha feito aqui. Fecho parênteses, pronto. Agora sim, ó. Então, o que ele está fazendo aqui? Por que o primeiro se tem que ser o atrasado? Porque ele tem que ler aqui, ó. Se essa data aqui for menor que hoje, atrasado. O que a planilha leu? Tá, essa data aqui é menor que hoje. A gente está gravando depois de 8/5 de 2026. A partir do momento que ele identificou que essa data aqui é menor do que hoje, automaticamente ele vai colocar atrasado, ele nem vai ler o resto da fórmula. Agora, se essa data aqui não for menor que hoje, que não é o caso, 13/5 não é antes da data que a gente está gravando, aí sim ele vai fazer a leitura disso aqui. Tá, mas 13/5 é em até 7 dias? É. Então, o próximo do prazo. Se não fosse em até 7 dias, ele ia colocar em dia. No caso aqui, ó, 22/5 tem mais de 7 dias do que a data que a gente está gravando. Por isso que ele colocou o status em dia. Beleza? Então, é importante essa lógica na hora que você for usar a função se, tá? Primeiro, fazer aqui essa lógica do... Primeiro, você vai definir o que é próximo para você, próximo do prazo. É 7 dias, 5, 3, você vai definir. Primeiro define aqui o que é próximo do prazo e o que é em dia. E depois sim você coloca a função aqui, para que se ele pegue essa data e vê se é menor do que o dia atual, né, do que hoje, aí ele mostra atrasado. Beleza? Bom, fórmula feita, agora a gente vai fazer a formatação condicional. A gente vai fazer as duas formas. Primeiro para ele criar um alerta somente na célula, depois para ele criar um alerta na linha inteira. Beleza? Vamos lá então. Para criar um alerta somente na célula, a gente vai fazer o seguinte, seleciona aqui a coluna inteira de status, vem em formatação condicional, nova regra, você pode usar essa opção aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Você vem aqui, texto específico, e escreve aqui, ó, por exemplo, atrasado. Você vem aqui no formatar, preenchimento, por exemplo, vermelho, fonte, branco. Clique em OK, ó. Ele já gerou o alerta aqui para mim, ó. Agora eu quero fazer o próximo do prazo aqui para ficar amarelo. Eu vou vir aqui, ó, formatação, vou clicar aqui de novo, formatação condicional. Eu não preciso criar uma nova regra. Eu posso vir aqui em gerenciar e vou duplicar essa aqui, ó, 2 vezes mais, ó. Dupliquei. Aí eu pego essa aqui onde está atrasado e mudo aqui. Nem preciso escrever próximo do prazo, tá? Como só ela tem o nome prazo, eu só posso colocar aqui, ó, prazo. Por quê, ó? Eu estou colocando aqui texto específico contém. Então esse texto contém a palavra prazo, ó, o próximo do prazo. Eu só venho aqui e mudo o preenchimento. Aqui eu vou pôr amarelo, vou pôr a fonte preta para ficar mais visível. Vou clicar OK. Beleza, agora vamos fazer esse último aqui, ó, que é o em dia. Então vou clicar aqui, editar regra. Vou só colocar o nome dia aqui, ó. E vou mudar aqui para verde. Vamos colocar esse verde aqui, ó. Clicar em OK, clique em OK novamente, pronto. Tá tudo feito aí, ó. Quantos estão atrasados, próximo do prazo, em dia. Então só de olhar aqui fica mais fácil de entender. Se eu quiser, eu posso filtrar por cor agora. Eu quero filtrar só os atrasados. Eu pego aqui e filtro pela cor vermelha, pela cor amarelos, que estão próximos do vencimento aqui. E pela cor verde, todos que estão em dia ainda, que eu estou mais tranquilo. Tem mais de 7 dias ainda para vencer essas tarefas aqui, essas atividades. Limpo o filtro, aparece todo mundo. Agora o que a gente vai fazer? Vai criar a formatação condicional para que ele pinte a linha inteira. Então, primeira coisa, seleciona aqui, formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Pronto, não tem mais nenhuma regra aqui. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a formatação condicional para que ele pinte a linha inteira, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Ao invés de selecionar só essa coluna, agora a gente vai selecionar a tabela inteira. Seleciona a tabela inteira, formatação condicional, nova regra, e não é mais aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Agora a gente vai ter que vir aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Uma vez que eu selecionei a tabela inteira, ele já entendeu que ele vai ter que pintar a linha inteira da tabela. Agora eu preciso falar qual que é o critério para ele pintar. Então eu vou clicar aqui, ó, na setinha e vou falar para ele, ó, vou clicar aqui nessa primeira célula da minha tabela. Tá vendo que ele travou aqui, ó, travou a coluna, né, a coluna G e a linha 6. Eu não quero que ele trave a linha 6, porque eu quero que aqui ele reconheça a linha 7, linha 8, linha 9, linha 10, ele reconheça o status de cada linha. Então eu vou tirar aqui, ó, esse travamento, eu vou deixar ele travado só a coluna G, porque é a referência que eu preciso ter.
É com o nome daqui que ele vai pintar a linha inteira. Então, quando a célula aqui, G6, for igual, aí aqui sim eu tenho que escrever o nome correto, tá? Quando for igual a atrasado, eu vou escrever aqui entre aspas, tá? Aspas dupla. Aí aqui eu vou formatar. Aqui eu vou colocar um tom mais claro, tá? Para não ficar aquele vermelhão na linha inteira. Então eu vou colocar esse preenchimento aqui e vou colocar essa fonte aqui. Ó, vou clicar em OK. Pronto, ó. Aí ele já pintou a linha inteira. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer de novo um por um? Não, eu posso simplesmente clicar aqui, gerenciar regras, vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar elas, ó. Vou pegar esse atrasado aqui, vou mudar aqui só isso aqui, ó. Vou mudar o nome que está aqui entre as aspas duplas. Vou escrever aqui, próximo do prazo. Vou vir aqui, vou escolher esse tom aqui de amarelo. E a fonte aqui, vou colocar preta mesmo. Ó. Pronto, ó. Próximo do prazo também já está pintando a linha inteira. Falta o em dia. Formatação condicional, gerenciar regras. Vou pegar esse aqui, ó, editar regra. E vou mudar aqui, ó, onde está atrasado, vou escrever em dia. Vou mudar a cor aqui para esse tom claro de verde. A fonte eu vou deixar preta também. Clique em OK, mais uma vez, pronto. Tudo feito, tudo certinho. Se eu mudo essa data aqui, ó, que está em dia, sei lá, 15/4, que é uma data que já passou, ó, automaticamente ele já pinta tudo aqui de atrasado. Tá vendo? Então só para vocês verem como está funcionando, é bem simples. Só que aqui tem um item que a gente precisa construir ainda. Por quê? Imagina esses itens aqui que tem a data de entrega que estão atrasados. Ou seja, todos os itens, conforme o tempo vai passando, eles vão mudar o status para atrasado em algum momento. Porque essa data aqui vai chegar e vai ficar atrasado. Essa data que está próxima do vencimento vai chegar daqui a alguns dias e vai mudar para atrasado. Ou seja, ele nunca vai estar concluído. Porque de repente você já concluiu essa tarefa aqui, ó. Eu não quero que fique atrasado, porque eu já concluí. Então tá faltando o quê? Tá faltando uma coluna aqui para você colocar a data real de conclusão, para que ele não fique atrasado quando você efetivamente concluiu. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aqui nessa coluna, criar uma coluna auxiliar aqui, que vai chamar data de conclusão. Pronto. O que vai acontecer aqui? Eu vou já formatar isso aqui como data abreviada. Por exemplo, essa tarefa aqui que estava atrasada, mas você já concluiu. Você concluiu ela dia 10/5. Essa aqui que está próxima do prazo, você concluiu ela também em 13/5. O que a planilha tem que fazer quando você colocar alguma data específica aqui? Ela tem que parar de pintar aqui como atrasado, como próximo do prazo. O status dela tem que mudar para concluído. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui na fórmula. A gente vai vir aqui, ó, antes dessa fórmula que a gente já tinha desenvolvido. Antes dela, a gente vai colocar se aqui na data de conclusão for diferente de vazio, vazio é duas aspas duplas, tá? Se isso aqui for diferente de vazio, ou seja, se tiver qualquer data aqui preenchida, o status tem que ser concluído. Aí ponto e vírgula, senão, aí sim ele vai fazer toda aquela fórmula que a gente já tinha desenvolvido. Vou fechar o parêntese aqui, vou dar Enter. Pronto. Tá vendo? Por quê? E por que eu coloquei isso aqui só no final? Ó, até escrevi errado aqui o conclusão aqui. Só corrigir. Pronto. Por que eu coloquei isso aqui só no final? Porque, de novo, a gente tem que entender a lógica da fórmula si, né? Da função si, quando a gente utiliza mais de um critério. Então, qual que é o primeiro critério aqui da função si? Se a data de conclusão for diferente de vazio, que no caso aqui ele vai marcar concluído, ou seja, ele vai ignorar o resto da fórmula. Se aqui tiver alguma data, o status tem que ser concluído. Ah, não tem data. Aqui, ó, não tem data aqui, ó, tá vazio. Aí ele vai ver o resto, tá? Essa data aqui é menor que hoje, para ser atrasado? Não é. Aí ele vai seguir a função dele corretamente. Então, por isso que eu coloquei isso aqui por último, tá? Porque assim, isso aqui ele já concluiu. Pô, e vai ficar atrasado aqui? Não, se ele vir aqui e falar a data que concluiu, ele já vai mudar o status aqui para concluído, ó. Beleza? Então, isso aqui, a planilha já fica já automatizada, tudo certinho. Para que não fique sempre mostrando atrasado, porque vai chegar em um momento que todas vão virar atrasada. Porque mesmo que ele concluiu, a data de entrega vai estar aqui. Então, para que você tire esse
próximo do prazo, ou esse em dia, ou esse atrasado, quando ele concluir uma determinada tarefa, é só adicionar essa coluna de data de conclusão, alterar a fórmula, que quando ele vir aqui colocar a data que ele concluiu essa tarefa, ele vai mudar aqui para concluído. E se você quiser mudar esse status aqui de concluído também para uma outra cor, a gente pode fazer da mesma forma. Você vem aqui ó, na formatação condicional, gerenciar regras, pode duplicar ela, vem aqui editar regra e colocar concluído. E aí o verde a gente já usou no em dia, né? Vamos usar um azul aqui, ó. Ok? Pronto, aí ó. Então já está também classificado, tá? Já está tudo certinho aqui, conforme as cores. Então, esse aqui está atrasado, mas ele concluiu no dia 15/4. Pronto, já mudou para concluído. Então sempre quando tiver uma data de conclusão, o status vai ser concluído, depois sim ele vai respeitar os prazos de data de entrega para saber se ele está atrasado, se está próximo do prazo ou se está em dia. Ok? E só mais uma coisa. Você vê que agora, como a gente incluiu a data de conclusão, essa formatação condicional que está pintando ali inteira não está envolvida aqui, né? Ó, na data de conclusão. Ela está envolvida somente do status para trás, porque nós adicionamos depois. Eu queria que essa linha pintasse realmente inteira, fosse até a data de conclusão. O que a gente vai fazer? A gente pode clicar aqui, gerenciar regras. A gente vai vir aqui, ó, tá vendo que está aqui, ó, do B6 até o G20. A gente clicar aqui, ó, ele vai mostrar aqui, ó, que ele está selecionando a tabela só até a coluna G. A gente pode vir aqui, ó, e selecionar aqui inteiro, ó, até o final. Ó, a gente pode ir aqui um por um, selecionar até o final, clica na setinha, vem para o próximo. Seleciona aqui, vem para o próximo. Seleciona aqui, vem para o próximo. Pronto. Então agora ela realmente fica ali inteira da tabela, até mesmo com essa nova coluna que a gente adicionou. Isso nesse caso. Naquele caso que a formatação era apenas na célula, aí não influencia nada, eu não teria que mudar a formatação condicional, mesmo criando uma coluna adicional aqui, tá? Isso somente é necessário para esse caso que a gente incluiu mais uma coluna na tabela à direita, aí então a gente tem que mudar aqui a referência de onde tem que se aplicar a fórmula, tá bom? A fórmula não, desculpa, a formatação condicional. Ok? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui se vocês já utilizavam esse tipo de formatação condicional ou para gerar o alerta nos seus prazos de vencimento só na coluna, só na célula, né? Onde tem o status ali, ou então na linha inteira, como nós também desenvolvemos aqui. Beleza? Não deixa de curtir, compartilhar, como eu falei, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. E claro, se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.